A gente preparou um conteúdo voltado para a agenda climática, né? A gente entende que uma agenda que está ganhando muita força, né? A gente, enfim, trabalha com empresas de economia real, né? Eu e a Laura. Então, a gente vê como essa demanda vem sendo cada vez mais crescente. A gente tem apoiado diferentes empresas a incorporarem, né? Os desafios da agenda climática nos seus processos, políticas, ações, né? E um gap que a gente vê, né, no mercado é um pouco entender como que o investidor olha para esses temas, por que que é importante eu dar esse disclosure, né? E por que que é importante dar esse disclosure para o investidor, né? Então a gente vai trazer aqui um conteúdo um pouco mais voltado, mais introdutório, né, sobre quais são esses frameworks e qual é essa agenda climática, e do outro lado, né, como que o investidor olha para esses temas, né, e como ele e como isso vai impactar, né, na tomada de decisão de investimento para eles. Também vou iniciar aqui apresentando brevemente quem somos, né? Acho que muitos de vocês vi aqui alguns nomes conhecidos, mas alguns não, então vou aproveitar aqui. Nós somos Ninty Natural Intelligence, somos a maior prática de consultoria e pesquisa ESG na América Latina. Até o ano passado, a gente operava sobre o guarda-chuva, sobre a marca da Citaui, e a partir desse ano a gente fez um spin-off, né? A parte de consultoria das finanças sustentáveis, ela opera hoje com uma nova marca, Ninty Natural Intelligence. Somos as mesmas pessoas, né? Mesmos produtos, mesma qualidade nas nossas entregas, mas mudamos a identidade visual e o nome. Para esse fim, a gente trabalha com 4 áreas de negócios, né? Então, temos a área de programas, que é mais voltada para fomento de finanças sustentáveis no mercado brasileiro. A área de pesquisa e avaliação, que é a nossa área independente, né, que dá esses pareceres, né, e esses pareceres sobre ativos, projetos. Também temos uma área de due diligence, inclusive aqui nessa área temos a Vanessa, que vou dar a palavra brevemente depois também para que possa se apresentar, né, que vai trazer esse olhar do investidor. Temos a consultoria para instituições financeiras e fundos, e a consultoria para empresas, que é o meu programa e o programa da Laura, que está aqui também comigo, né, onde a gente apoia as empresas a incorporarem, né, as questões ESG nas suas práticas, políticas, ações. Como eu falei, eu sou coordenador de consultoria ESG para empresas, sou o Omar Ávila, estou na Ninty desde 2017, né, e já passei, enfim, por algumas áreas aqui internamente, e hoje em dia estou mais focado na coordenação da agenda climática para empresas. Laura e Vanessa também, por favor, fiquem à vontade para se apresentarem. Bom dia, pessoal. Sou a Laura, sou administradora pública de formação, comecei minha carreira no mercado financeiro, mas há 5 anos já venho atuando em consultoria de sustentabilidade para empresas. Estou aqui na Ninty desde 2021, onde aí junto com o Omar a gente presta esse apoio às empresas para incorporarem as práticas ESG, e nós dois principalmente na parte de mudanças climáticas. Bom dia, pessoal. Eu sou a Vanessa, hoje eu trabalho na área de pesquisa e avaliação, bem como o Omar falou. Então, eu coordeno uma equipe que atende, sobretudo, gestoras de investimento, onde a gente busca, né, de fato, entregar essa pesquisa e essa inteligência, tentando tangibilizar os impactos das mudanças climáticas para que seja um balizador na tomada de decisão desses investidores. Eu estou na Ninty desde 2021, quase toda a minha carreira ela é centrada no setor financeiro, então já trabalhei em bancos, consultorias especializadas, seguradoras, e hoje, né, contribuo dentro da Ninty, dentro da área de pesquisa e avaliação, sendo a área empresas uma área né, parceira, onde a gente sempre tem muitas trocas. Obrigado, Vanessa, também aqui pela participação no webinar. E essa é um pouco a agenda que a gente tem, né? Passar um pouco, enfim, para um pouco mais de introdução dessa, que é essa agenda, né? O que ela traz com ela. Por que os investidores falam para a agenda climática? Vamos trazer aqui apresentação de algumas ferramentas e metodologias existentes no mercado,
né, e algumas potenciais soluções que a gente brinda, né, para implementar, para incorporar essas ferramentas. E, finalmente, a gente vai aí para como os investidores, de fato, avaliam as empresas, né, sobre a ótica climática, né? Que a Vanessa vai apresentar aqui esse outro lado aqui do investidor. Enfim, acho que aqui o importante não é passar, enfim, por cada uma das iniciativas climáticas que a gente vê no mercado, mas acho que é importante trazer que, embora a agenda climática ela ficou muito mais evidente desde a pandemia, né, que ficaram evidentes muitas lacunas ambientais e sociais na sociedade, né, a agenda ganhou muita força, ela vem sendo construída há muito tempo atrás, né, desde a década dos 70 a gente vê as primeiras conferências que trazem o tema, né, como relevante, né, para a sociedade. E em anos mais recentes a gente já vê mais uma consolidação, né, tanto mais específica para setores de economia real como para o setor financeiro, né? E a gente vê aqui o 2015, o Acordo de Paris, né, onde os países se comprometem a limitar o aquecimento global em no máximo 2 graus Celsius, e após isso algumas taxonomias mais específicas para que a gente possa chegar, né, globalmente nessa meta, né? Então temos as recomendações da TCFD, né, que a Laura vai trazer um pouquinho mais sobre isso, taxonomia da União Europeia para a gente conseguir encaixar atividades que se enquadrem realmente como sustentáveis, né? E mais recentemente aí o que a gente vê uma tendência mais já regulatória, né? Com TCFD e taxonomia da União Europeia, a gente vê frameworks, né, que busca incentivar as boas práticas, né, dar um guidance para o mercado, mas a gente está vendo agora já novas regulações com um olhar mais de compliance, né? Então o Banco Central já vai passar a exigir, né, a partir daqui a uns meses, 2023, que o setor financeiro divulgue essas informações e práticas climáticas, assim como a SEC nos Estados Unidos, e, enfim, uma série de países já adotando esses critérios mais, com um olhar mais de compliance, né, regulatório. Aqui a gente traz alguns exemplos desses, né? Como exemplo, o primeiro foi o Banco Central, né, publicando recomendações sobre gestão de riscos financeiros e climáticos. O Banco Central Europeu seguindo essa mesma direção, né? O governo canadense também na pandemia condicionou acesso às linhas de financiamento de recuperação econômica à publicação de relatórios com transparência climática, né? E a mais recente, né, junto dos Estados Unidos, né, a SEC, que também passará a exigir a partir do ano que vem, empresas listadas divulguem informações climáticas nos seus negócios, né? É importante mencionar também que a TCFD, né, as recomendações da TCFD são a principal inspiração para essas novas regulações. Então, se a gente olha a SEC, né, a regulação da SEC ou a regulação do Banco Central, elas conversam muito com as recomendações da TCFD, né? Então, empresas que eventualmente já tenham incorporado, né, esses frameworks nas suas práticas, né, antes das regulações, vão estar muito mais preparadas para enfrentar, né, novas regulações que possam ser criadas ou, né, aprimoradas. A gente vê isso aqui como realidade no mercado brasileiro, né? A gente tem a resolução do Banco Central, como mencionei, né? A partir do ano que vem vai ser obrigatório divulgar esses dados, mas para os setores de economia real, né? A CVM propôs uma norma também de divulgação de dados ESG a partir de 2023. Então, a partir do ano que vem, as empresas vão ter que divulgar no formato Relate ou Explique, né, se elas, alguns dados ASG e também alguns dados climáticos, né, sobre a adesão às recomendações da TCFD, né, e isso, né, acho que essas duas iniciativas conversam muito, tanto o setor financeiro como a economia real, porque a gente vai ter no mercado, né, um disclosure muito mais amplo, um disclosure ESG climático muito mais amplo do que a gente tinha alguns anos atrás, o que vai impactar aqui a tomada de decisão dos investidores, que a gente vai trazer um pouquinho mais desse conteúdo no início. Né, a gente tem, enfim, alguns produtos, né, a gente tem trabalhado com algumas empresas chegarem, né, nesses requisitos, nessas novas demandas da CVM, Banco Central, né, com alguns produtos prateleira, né, alguns produtos que a gente tem aqui na área, né, desde uma sensibilização no tema, né, então uma parte mais de treinamento conceitual, um diagnóstico e um plano de ação, né, então hoje o que a empresa tem em termos climáticos e o que ela precisaria, né, em termos de novas práticas,
e apoio no disclosure, né? A gente sempre fala que não é muito importante fazer, mas é ainda talvez um pouquinho mais importante dar esse disclosure transparente, né, para o mercado. Por que os investidores olham para o tema? Enfim, aqui a gente traz alguns manchetes, né? Acho que hoje em dia a gente abre o jornal e é muito difícil não ver algo relacionado ao ESG e clima, né? Então, a gente tem muito mais, hoje em dia, números, né, de custos e perdas relacionadas às mudanças climáticas que afetam diferentes setores, né? Setor agro, setor de infraestrutura. Acho que é muito difícil pensar em um setor que, de fato, não seja afetado pelas mudanças climáticas. E, obviamente, os investidores estão mais de olho em como esses impactos, né, podem se materializar, uma vez que entendem, que seus retornos podem ser comprometidos. E justamente essas duas, né, essas duas frentes, essas duas principais ações pelas quais os investidores incorporam essas questões ESG climáticas no nos seus processos de análise, de avaliação e finalmente tomar a decisão, né? Tem um lado da ética, né, que está alinhado às demandas dos seus clientes investidores, que são muitas vezes refletidos em políticas, né, nossas políticas, nossos valores, nossas missões. E do outro lado, o alfa, né, que os investidores entendem que uma vez que as questões ESG podem se traduzir, né, podem se traduzir em riscos também, né, é cada vez mais importante para eles identificar quais são as medidas de mitigação, quais são as medidas e as ações que as empresas estão tomando para fazer frente a esses riscos, porque caso não olhados, né, eles podem representar perdas financeiras e assim afetar os seus retornos. Então, e assim como a agenda, né, climática vem sendo construída há um tempo, a incorporação dos temas aí ESG e mudanças climáticas vem sendo construída há um tempo também, se dá dessa forma para os investidores, né? Então, desde a década dos 60, 70, né, esse olhar foi inserido inicialmente como filtros negativos, né, ou listas de exclusão, né, nos investidores, né? Então, né, por exemplo, não vou querer investir em empresas carbono intensivas, né, ou em empresas que trabalhem com óleo e gás. São alguns fundos, algumas instituições podem optar por incluir esses filtros negativos, o que com o tempo também se tornou, né, se transformou em incorporar filtros positivos, né? Ou seja, alguns fundos investidores, eu vou só querer investir em aquelas atividades, projetos ou ativos que tenham algum tipo de adicionalidade ambiental climática. Já o best in class, né, quando o investidor, né, tendo como opções de investimento, né, empresas ou ativos dentro do mesmo setor, fazem uma espécie de avaliação, né, com uma metodologia pré-definida, estabelecendo um ranking e finalmente o projeto, o ativo, a empresa que tenha o melhor desempenho vai ser que vai acabar obtendo esses recursos. O que a gente vê hoje em dia, né, é uma integração ESG quantitativa, né, e uma integração ESG fundamentalista, onde os investidores buscam quantificar como que esses impactos podem afetar, né, o valor da empresa, né, ou, né, o fluxo de caixa das empresas, uma vez que esses riscos se materializem, né? Então, inclusive a área aqui da nossa área da NINT, né, liderada pela Vanessa, faz esse trabalho, né, para diferentes gestoras, investidores, né, para apoiarem a quantificar esses riscos climáticos, que a gente vai trazer aqui alguns exemplos uns minutos mais na frente. Eu vou dar a palavra aqui para Laura, que vai trazer um pouco sobre essas ferramentas, metodologias e oportunidades da agenda climática. Vai, Laura. Legal, pessoal. Agora que a gente entendeu um pouquinho do contexto, o momento da agenda climática, essas novas demandas, a gente vai entrar um pouquinho de que forma as empresas podem responder e incorporar esses aspectos para atender a essas demandas, né? Então, pode passar, Mar. A gente sabe que quando a gente começa a falar de ferramentas, esse monte de sigla, todas essas metodologias, pode ser algo confuso para quem não está 24 horas por dia mergulhado, né, nesse tema. Então, a gente trouxe aqui o nosso ecossistema ESG, que aborda ferramentas de todos os aspectos ESG no geral, mas eu vou puxar o fio aqui para mudanças climáticas, que é o nosso tema de hoje.
para a gente conseguir entender aonde se localiza ou para que serve essas ferramentas que a gente vai aprofundar em seguida. Então, aqui no nosso ecossistema, a gente dividiu primeiramente em dois lados, né? Então, de que forma as empresas podem ser impactadas por essas novas demandas, aí trazendo também um pouquinho do contexto de mitigação e adaptação, né? Então, de que forma as empresas terão que se adaptar para responder a essas demandas, primeiramente através da regulação. Então, como o Omar também já comentou um pouquinho, os países e os órgãos reguladores exigindo algumas práticas ou então divulgação de dados sobre essas práticas ESG incorporadas nas companhias. E também sobre a autorregulação, né? Então, seria que o próprio mercado começa a se movimentar em direção a uma economia de baixo carbono. Então, os investidores começam a querer ter uma parcela das suas carteiras investidas de forma mais responsável ou mais verdes e a demandar, né, essas práticas. Os próprios pares de mercado começam a incorporar práticas que as empresas têm que responder para estar à mesma altura, para ter uma competitividade. Os próprios clientes e consumidores, né, então, através das preferências de consumo, a gente tem visto que pesquisas falando que essa preferência de consumo por produtos e serviços com uma pegada de carbono, uma pegada ambiental com menor impacto tem acontecido. Então, existem esses frameworks e taxonomias que ajudam as empresas a estarem de acordo com essa movimentação do mercado também. E, do outro lado, de que forma as empresas podem impactar o mundo? Então, de que forma as empresas podem contribuir para a mitigação das mudanças climáticas? Quando a gente fala de mitigação de mudanças climáticas, a gente fala não só, mas principalmente de redução de emissões de gases do efeito estufa, né? Então, nas iniciativas voluntárias, a gente vai aprofundar mais daqui a pouco sobre o Science Based Targets, que a gente carinhosamente chama de SBTi, né, a sigla dele, que seriam basicamente metas de redução de gases do efeito estufa estabelecidas com base na ciência. E, por último, de que forma as empresas se comunicam com o mundo ou com o mercado sobre todas essas práticas e essa gestão que tem sido incorporada. Acho que a forma mais comum, mais famosa, né, que a gente vê são os relatórios de sustentabilidade, relatório anual que incorporam os indicadores do GRI ou SASB, mas quando a gente fala propriamente de mudanças climáticas, é bem legal a gente falar do CDP e da TCFD, que a gente vai se aprofundar um pouquinho em seguida, que são frameworks bem robustos e completos. Então, começando ali pelo último quadrante que a gente falou da comunicação com o mercado, quando a gente fala sobre relatar práticas e sobre o disclosure climático, parece algo simples, né? Então, é só eu falar o que eu tenho feito. Mas a gente vê que existe, com a nossa experiência, né? A gente vê que existe uma dificuldade bem grande dos nossos clientes e das empresas de estruturarem essas informações e passarem da forma adequada para o mercado. Então, quais são as principais dificuldades? Então, a qualidade da informação e o que a gente quer dizer com isso. Então, por exemplo, vou falar sobre as minhas emissões de gases do efeito estufa, o quanto eu emito em cada atividade. Todas as atividades estão sendo englobadas nessa contabilização, por exemplo? Todas as empresas do grupo entram nessa quantificação? Eu consigo falar quanto da minha cadeia de fornecimento emite, por exemplo? Então, aí a gente passa na qualidade. A confiabilidade, então, se essas ações que estão sendo passadas de fato ocorrem ou de que forma elas ocorrem, se não está sub ou superestimadas ali na descrição. A padronização, então, quando a gente vai olhar para duas empresas, elas estão querendo passar a mesma informação? Se eu quero comparar se uma empresa emite menos ou emite mais, ou então se tem uma gestão melhor ou pior,
essa é uma grande dificuldade do mercado até hoje, de ter essa padronização de informações para poder comparar os pares de mercado e os setores. E os custos, porque fazer esse monitoramento, esse levantamento de informações e por ser temas amplos, né, e estarem de forma transversal dentro da companhia, é necessário uma mobilização de todas as áreas estarem engajadas nessa tarefa. Então, essa questão dos custos também aparece como um obstáculo para os nossos clientes. Então, a gente vai entrar em algumas ferramentas que ajudam as empresas a estruturarem essas informações para reportarem no mercado. Começando, então, pelo CDP. Ele é uma iniciativa que nasceu no setor financeiro, entendendo essa demanda do mercado de ter informações confiáveis e adequadas para poder realizar os investimentos. Então, ele funciona como um questionário, que tem aí por volta das suas 20 questões, que as empresas podem responder relatando a sua gestão climática. Então, o que elas têm feito, de que forma a liderança da companhia enxerga essas questões, qual é a estratégia delas para mitigar as mudanças climáticas. E eu acho que o CDP ele é uma das iniciativas mais robustas, mundialmente falando, mais utilizadas quando a gente fala de mudanças climáticas. Ele fornece um framework, ou seja, orientações de como as empresas podem relatar essas informações para que elas fiquem mais padronizadas. Então, acho que o grande ganho do mercado com o CDP, o ponto interessante dele, é que ele funciona como uma base de dados. Então, qualquer pessoa pode entrar no site do CDP, buscar por uma companhia que tenha respondido o questionário, e ali vai ter acesso a todas essas informações de gestão da companhia relacionadas às mudanças climáticas. E um ponto interessante de falar do CDP é que antes ele funcionava como uma ferramenta voluntária. Então, as empresas que buscavam estar se posicionando no mercado como ativos, né, nessa questão do gerenciamento climático e da mitigação das mudanças climáticas, poderiam responder ao questionário. Hoje, ele passou a ser um pré-requisito para as empresas integrarem o índice de sustentabilidade da B3. Então, para fazer parte do ISE, as empresas também respondem uma série de formulários elaborados pela B3 sobre dos diversos aspectos de ESG. E antigamente tinha um questionário específico de mudanças climáticas, que agora foi substituído pelo desempenho da empresa no CDP. Quando a empresa responde ao formulário do CDP, ela submete as respostas na plataforma e a equipe do CDP vai avaliar essas respostas e atribuir uma nota, que vai de A, sendo a melhor, e, se eu não me engano, D ou E, sendo a mais baixa. Então, para fazer parte do índice de sustentabilidade da Bolsa, agora as empresas têm que ter um desempenho, no mínimo, nota C no CDP para poder integrar esse índice. Passando agora para a TCFD, que também é uma ferramenta de comunicação, né, de disclosure climático. Ela também surgiu no mercado, no mercado financeiro, também dessa necessidade dos investidores terem informações de confiança para poderem fazer suas escolhas de alocação de capital. Então, como os investidores saberiam que eles poderiam confiar que aquela empresa não sofreria um grande impacto no seu resultado por conta das mudanças climáticas? Então, foi criado também uma orientação de divulgação para que essas empresas divulgassem de forma mais adequada e essas informações pudessem ser comparadas com seus pares de mercado para poder fazer essa alocação de capital de forma mais assertiva. O legal da TCFD, a gente percebe que ele tem uma sinergia muito grande com o CDP, né, até pelo tema, mas o legal dele é que ele é bem focado em riscos e oportunidades. Então, a ideia é que ao a gente olhar para os riscos e oportunidades provenientes das mudanças climáticas, de que forma a gente consegue identificar de que forma as empresas podem ser impactadas por esses riscos e, por que não, oportunidades, e então incorporar essas questões no planejamento estratégico da companhia, então no modelo de negócio, no planejamento financeiro,
e aí elaborar uma gestão de riscos mais robusta para mitigar, né, esse impacto negativo, ou então, quando a gente fala de oportunidade, se reposicionar no mercado, replanejar o seu modelo de negócio de forma a maximizar, realmente aproveitar, né, maximizar esses ganhos. Aqui na Nint, a gente desenvolve um projeto para ajudar os nossos clientes a incorporarem essas questões. A gente percebeu que uma grande dificuldade era como, às vezes, as áreas mais próximas, né, de sustentabilidade tinham uma visão desse risco, né, das mudanças climáticas, mas tem alguma dificuldade, por exemplo, de escalar essa questão internamente, ou então de como incorporar de fato a gestão desses riscos dentro da companhia. Então, nós elaboramos uma metodologia que tem como objetivo, primeiramente, identificar quais são os riscos e oportunidades que as mudanças climáticas representam para aquela companhia. A gente sabe que os setores podem ser impactados de forma distintas, né? Então, através da localidade das plantas, a gente faz uma busca da exposição, uma busca e uma medição, vamos dizer assim, da exposição da companhia aos riscos físicos. Quando a gente está falando de riscos físicos, a gente está falando, por exemplo, de eventos climáticos extremos, então, tempestades, enchentes, incêndios, e aí a gente vai avaliar a localidade onde a planta daquela companhia está localizada e a exposição dessa localização à incidência desses eventos. E quando a gente fala de riscos de transição, a gente está falando mais daqueles riscos que o Omar trouxe um pouco, que a gente estava falando, esses riscos relacionados à transição para uma economia de baixo carbono, então regulatórios, de mercado, reputacional. A gente sabe, por exemplo, quando a gente fala da regulação do mercado de carbono, que é um tema que está aí super em alta. A gente sabe que, por exemplo, uma empresa de energia renovável vai ser impactada de forma diferente do que, por exemplo, uma indústria de cimento. Então, a gente faz um levantamento dos maiores riscos associados à transição para uma economia de baixo carbono que essa empresa está exposta, e a mesma coisa para as oportunidades. Então, a gente vai identificar possíveis oportunidades de mercado para essa empresa se posicionar nessa transição. Tendo esse estudo em mãos, a gente vai fazer uma distribuição numa matriz e classificar de acordo com a sua criticidade. E os riscos que forem considerados mais críticos vão passar por uma quantificação financeira, uma modelagem financeira, para a gente entender qual o montante, né, de que forma esses riscos vão, de fato, impactar no resultado da companhia. Mas aí a Vanessa também vai trazer essa parte da quantificação de forma mais aprofundada daqui a pouco para vocês. Por último, a última ferramenta que eu vou comentar aqui com vocês é a Science Based Targets. Como eu disse, ela está ali no outro quadrante, né, no de cima, na parte de mitigação, e ela funciona como um guia para as empresas que se propuserem a assumir metas de redução de gases do efeito estufa. Quando a gente fala de metas, as empresas podem ter as metas que elas quiserem, né? O papel aceita tudo. Mas, através desse guia, elas ajudam as empresas a, de fato, incorporarem metas realistas, mas também ambiciosas, que, de fato, teriam um impacto nessa redução da emissão de gases do efeito estufa. Aqui no Brasil, muitas empresas já aderiram a esse compromisso, e a gente trouxe, por exemplo, o exemplo aqui da BRF, que foi um cliente nosso, e a gente ajudou eles a estruturarem essas metas, estabelecerem o compromisso net zero deles, onde eles comprometem a zerar as emissões de gases do efeito estufa deles até 2050, com ações sólidas e metas bem estruturadas. E então vou passar aqui a palavra um pouquinho para a Vanessa, para ela contar para vocês também como os investidores de fato avaliam as empresas sobre a ótica climática, incorporando todos esses pontos que a gente trouxe até agora, né?
Obrigada, Laura. Bom, bom dia para todos mais uma vez, quem chegou um pouquinho depois. Então, eu vou trazer um pouco, né, do que hoje a minha área faz dentro da Ninty e como os investidores avaliam as empresas sob a ótica climática. Pode passar, obrigada. Tipicamente, as análises ESG, que vão avaliar as esferas ambiental, social e de governança corporativa, elas seguem algumas etapas na sua verificação. Então, primeiro, eu vou identificar para determinado setor ou ramo de atividade quais são os temas mais relevantes para aquele setor. Feito isso, eu vou pegar esses temas, né, vou tentar traduzi-los em indicadores e métricas. Então, é como se fosse uma quebra que a gente faz para ir se aprofundando dentro dos temas mais relevantes. Uma parte bem importante é a pesquisa de controvérsias, que eu vou verificar dentro do que a empresa faz de reporte, se de fato ela está andando em conformidade ou se eu encontro de fato controvérsias que provem que ela pode fazer algo diferente do que ela está reportando. E depois, feito isso, a gente vai integrar todas essas informações dentro de uma análise. Hoje, basicamente, as ferramentas mais utilizadas para essa mensuração são os ratings ESG, né, que são de fato uma análise mais pautada em informações públicas, que a gente consegue ter acesso pelo reporte das empresas, e a outra é a quantificação dos impactos, que é o Valuation ESG, onde a gente tenta, de fato, quantificar para os investidores o quanto isso pode impactar no caixa da empresa ao longo dos anos. Pode passar, Omar, por gentileza. Obrigada. Então, como eu falei, as duas mais comuns são o Rating ESG e a quantificação de impacto. Eu vou começar falando um pouquinho sobre o Rating ESG. Os ratings ESG, eles têm como principal objetivo avaliar a qualidade da gestão das empresas dentro dos temas ESG. Considerando, né, aquelas etapas que eu mencionei nesse primeiro slide, que é de buscar as informações, tentar tangibilizar, ela é estruturada, né, a ferramenta de rating, após um mapeamento bem minucioso, para que os temas mais relevantes dentro das três dimensões sejam contemplados. Aqui no slide, no próximo, a gente não vai falar em profundidade, mas eu vou trazer um pouquinho aqui para vocês da ferramenta que é desenvolvida pela Ninty. Então, na ferramenta que a gente desenvolve, a gente aborda dentro da dimensão social 145 critérios que são divididos em 9 temas. Então, temas como trabalhadores, comunidades, cadeias de suprimentos. Na dimensão de governança corporativa, são 45 critérios que a gente divide em 6 temas. Então, como conselho e diretoria, a gente vai avaliar a independência do conselho, a expertise do conselho e da diretoria em temas como diversidade, alta administração. Então, a gente olha esses temas e aí, como mencionado no slide, na dimensão ambiental, que é onde a gente avalia as questões climáticas, de mudanças climáticas e mitigação, são considerados 185 critérios ambientais que são divididos em 9 temas. Então, dentre eles, a gente tem as mudanças climáticas, gestão de recursos hídricos, energéticos, resíduos e por aí vai. Então, uma vez que eu identifique esses temas, eu vou estruturar e buscar essas informações públicas de modo a conhecer melhor a empresa e ver de que forma ela faz a gestão desses temas internamente. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou identificar e vou traduzir esses temas em indicadores e métricas. Então, nada mais é do que eu quebrar o tema em tópicos, onde eu possa avaliar todas essas políticas e responsabilidades, os resultados e metas, se eu tenho controvérsias e se há boas práticas. Então, trazendo um pouco essa quebra que eu comentei com vocês para o nosso assunto, que é foco aqui, que é das mudanças climáticas, então eu vou olhar, por exemplo, se a empresa monitora os indicadores de emissão de gases de efeito estufa,
diretas, né, que são as de escopos 1 e 2, também as indiretas de escopo 3. Dentro de resultados e metas, ela monitora, mas ela tem alguma meta quantitativa relacionada a essas emissões, de melhoria, em quanto tempo ela faz esse monitoramento? Eu vou também pesquisar se ela teve alguma controvérsia grave relacionada a esse tema, e também se há boas práticas. Então, um exemplo de boa prática é se ela está compensando essas emissões de gases de efeito estufa, e se, por exemplo, ela responde ao índice CDP. É o que a Laura acabou de comentar, que é um dos indicadores que trazem muito bem essas métricas e essas práticas dessas empresas. Um ponto que é bem importante a gente frisar nesse processo é que, para que a avaliação ocorra de uma maneira efetiva, o primeiro passo é a gente entender de fato quais são os temas mais relevantes, mais importantes dentro de cada setor, que é a famosa materialidade. Então, eu vou avaliar quais os temas são mais materiais, ou seja, mais relevantes para aquele setor, para aquele ramo, para aquela empresa, e vou atribuir pesos diferentes para determinados temas ou critérios. Então, isso eu vou classificar, né? A gente fala como categorias alta, moderada ou limitada, conhecida também como alta, média e baixa. Então, dentro de cada uma dessas esferas. E por que isso é tão importante? Vamos imaginar que eu tenho uma ferramenta que vai ser aplicada para todas as empresas e todos os setores. Mas uma vez que eu atribua pesos com essa relevância, eu tenho a possibilidade de padronizar a materialidade, né, e ponderar de uma forma equilibrada a relevância dos temas para essas empresas. Então, a nota final ela vai traduzir de fato os riscos e oportunidades entre os peers. Então, eu vou conseguir avaliar as melhores práticas e oportunidades. Se eu atribuo um peso igual, como eu posso ter uma comparabilidade efetiva se eu comparo uma empresa de siderurgia com uma empresa de educação, uma empresa de óleo e gás com uma empresa do setor de saúde? Então, uma vez que eu faço essa mensuração de uma forma correta, o meu resultado final vai, de fato, tangibilizar as práticas daquela empresa da melhor maneira. Então, dentro dessas 3 esferas, a gente vai avaliar 5 níveis, né, de desempenhos por temas. Então, em cada um desses temas, a empresa pode ficar classificada nos níveis críticos, insatisfatório, satisfatório, confortável ou superior. Então, quando ela fica classificada no nível crítico, quer dizer que ela não apresenta evidência, né, do desempenho, ou não tem desempenhos, ou como a Laura falou, da importância de se saber publicar de uma forma consistente e objetiva. E o nível superior, a gente entende que em determinada dimensão ou no aspecto ESG como um todo, ela pode se tornar referência nesse mercado, inclusive frente aos seus peers. Então, há esse grau de comparabilidade de uma forma bem importante. Pode passar. Obrigada, Omar. Então, uma vez que eu integro todos esses temas nas análises dessas empresas, né, diferente do que a Laura e o Omar comentaram, que são empresas de economia real, aqui são empresas de capital aberto que estão nos mais altos níveis de governança dentro da B3. Então, tendo, de fato, esse reporte de uma maneira completa, que isso tudo a gente não faz se elas não expõem as suas práticas de forma completa, transparente, torna isso transparente para o público. Então, quando eu tenho esses temas, indicadores pré-definidos, eu consigo, como eu comentei com vocês, comparar esses resultados. Então, aqui um exemplo prático. Então, eu vou analisar qualitativamente os peers. Então, no exemplo que a gente traz aqui, eu consigo enxergar que a empresa 2, ela emitiu menos toneladas de CO2 equivalentes do que a empresa 1. Então, lá no meu score, é como se ela tivesse um destaque, ela tem um ponto a mais, ou se destaca mais do que a primeira empresa. E uma análise qualitativa, evolutiva, então eu consigo ver se houve redução, por exemplo, na captação do uso de recurso hídrico no período, e ela também ganha um score a mais.
Então, né, vale ressaltar que elas não são excludentes, elas podem ocorrer em paralelo, e tem diversas formas, né, que diz que os dados de análise são diversos e cada casa de investimento tem a sua lógica. Então, eles vão, cada gestora vai utilizar esses dados de uma maneira diferente, seja utilizando-as para tomar decisões de investimento ou, por exemplo, de desinvestimentos dentro da sua carteira de ativos. Aqui eu trouxe para exemplificar, então falei um pouco do rating ESG e agora vou trazer um pouco da quantificação dos impactos, que é o que a gente traduz no Valuation ESG. Então aqui eu trouxe um exemplo do que a gente trata como tema e como a gente faz essa quebra em drivers e métricas. Então, quando eu trato aqui é um pouco os drivers mais importantes, relevantes para um setor de siderurgia, por exemplo. Então, dentro do tema de água, energia e materiais, eu vou modelar um driver de redução de captação de água, e como métrica, eu vou verificar o quanto isso pode gerar de custo para a empresa com essa despesa extraordinária. Então, exemplificar, essa empresa pode estar numa região de alto estresse hídrico e, ao longo do tempo, evoluir para ela ter que reduzir a sua captação do uso de água nessa localidade. Então, quanto isso vai onerar as despesas dessa companhia? Então, aqui trazendo para o tema do webinar, né, de mudanças climáticas, então, quando eu precifico o carbono dentro de um driver, eu sou capaz de tangibilizar, né, de quantificar o aumento das despesas para essa companhia e também redução de receitas quando eu trato, por exemplo, de paralisação de ferrovias, por exemplo, por eventos climáticos extremos. Então, todas essas premissas a gente consegue quantificar para o investidor tomar a sua decisão. Diferente do rating, que eu vou obter uma informação pública, aqui a gente demanda toda uma expertise de um time multidisciplinar, que a gente não tem nada pronto, a gente vai atrás de uma informação, de pautar em estudos que são referência no mercado, essa ideia mais global e tenta e traz para tangibilizar, para conseguir quantificar isso para o nosso investidor. Então, aqui um pouco, né, esse quadro um pouco do geral do que é um valuation ESG. E trazendo para evidenciar mesmo quanto isso pode impactar no market cap da companhia. Então, um exemplo de uma oportunidade, de um risco, então, comercialização de crédito de carbono, né, oriundo de aumento do sequestro das florestas e redução. Então, essa empresa, uma empresa, né, X, ela pode ser beneficiada pela precificação do carbono, então, por realizar essa captura, e a gente consegue trazer que isso vai impactar positivamente 0,5%, por exemplo, o seu market cap. E um exemplo negativo que a gente traz logo abaixo é que se houver uma interrupção logística da distribuição dos produtos por um evento climático extremo, por exemplo, uma ocorrência de tempestade, pode ser, né, causar essa interrupção e causar um impacto negativo do market cap. Então, a gente traz para o financeiro mesmo as perdas da companhia. Pode passar, Omar. Obrigada. Aqui, né, vou passar de forma bem rápida, qual que é o impacto financeiro, um exemplo prático no setor agropecuário. Então, por exemplo, recentemente a gente teve algumas imposições no Parlamento Europeu ampliando a proibição de commodities ligadas ao desmatamento. Não é novidade, a gente vê cada vez mais o desmatamento da Amazônia sendo divulgado e grandes empresas do setor de frigoríficos e pecuário estão sofrendo ou vão vir a sofrer com essa nova demanda. Então, quais são os principais impactos que elas podem sofrer? Então, aumento no custo da dívida de empréstimo de instituições financeiras que tenham essas diretrizes de investimento. Os investidores podem querer desinvestir nessas empresas, tendo em vista que elas podem começar a sofrer muitas sanções e com isso perderem valor de mercado. E também a gente pode considerar
o impacto deflacionário nos preços da carne. Então, uma vez que eu tenho muita demanda, o preço começa a cair. Eu não consigo importar e o preço no mercado interno começa a cair. Então, é uma forma de amarrar, né, todas as premissas e problemáticas que a gente vê, tangibilizando para ferramentas onde o investidor, o tomador de decisão, consiga ter essa ideia financeira, né, de fato, e ser um balizador da tomada de decisão. Obrigada, pessoal. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Laura. Bom, gente, só para fechar, assim, né? Acho que a Laura trouxe tanto esses frameworks, né, que auxiliam as empresas a começarem, né, a digerir as informações climáticas, né, a começar a formular novas práticas, novas ações, né, e dar disclosure a eles, né? Acho que é o principal objetivo desses frameworks. Né? E de fato essas informações, né, como a Vanessa trouxe, são olhadas para o investidor, né? Então, caso o investidor, né, não tenha acesso a essas informações, né, acho que é até pior, porque o investidor acaba nem conseguindo, né, incluir ele, né, nesse processo de tomada de decisão. E caso os dados, né, a empresa tenha eventualmente um desempenho bom em temas ESG, mas um disclosure ruim, né, é muito ruim para a empresa, porque vai acabar ficando, né, no olho do investidor como se ela não fizesse nada ou fizesse muito pouco, né? Então, acho que é muito importante, a gente reforça muito essa parte do posicionamento, né? Mas ter um posicionamento bom, né? Porque esse posicionamento é capaz de gerar, né? Assim como a Vanessa trouxe, né? Para o investidor é muito rico ter esses dados de forma transparente, de forma robusta, né? Com qualidade. Caso não, ele é muito capaz de destruir valor, né? Então, aqui a gente traz alguns manchetes, né? Tanto positivos como negativos, né, do que seria um eventual greenwashing, né? Então, e quando a empresa basicamente dá transparência a informações né, pouco confiáveis, né, não do todo certas, né, que acabam sendo que acabam destruindo o valor para a empresa, né? Então, a gente vê muitas empresas, por exemplo, assumindo metas de redução de gases de efeito estufa, né, assumindo net zero. Porém, quando você olha, né, a empresa que tem maior concentração das suas emissões em escopo 3, né, esse escopo 3 não é incluído nas metas, né? Então, aí é realmente, né, ver que material para a empresa, né, e definir metas ambiciosas e metas robustas, né, para dar transparência para o mercado. Então, não é só posicionar, mas é se posicionar de forma correta, olhando para frameworks internacionais, para metodologias, né, para ser transparente e suficiente. E aí, bom, a gente tem aqui alguns minutos, né, de perguntas e respostas, né? Então, pessoal, muito obrigado. Fiquem à vontade aqui de trazer as suas perguntas que eu e a Vanessa vamos tentar aqui responder as suas dúvidas e comentários.